Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Olha só, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus se apresenta para Jacó: Eu sou o Senhor. Qual o problema do ser humano? O problema do ser humano está no Senhor. O ser humano está cheio de problemas por causa do Senhor que tem. Quem é o seu Senhor? A quem você serve? A quem você está dedicando a sua vida? Isso faz toda a diferença. A primeira coisa que ele fala: eu sou o Senhor. O Senhor aqui sou eu. O problema do ser humano está ali, no Senhor que tem. Quem é o teu Senhor? A quem você serve? Quem você está dedicando a sua vida? A quem você está entregando a sua vida? Para quem você está colocando a sua dependência? A dependência da sua vida. Quando eu falo a vida, é no seu todo. Para quem você está colocando a dependência do seu casamento, a dependência dos seus negócios, do seu trabalho, da sua saúde, da sua família? Depende de quem? Quem é o teu Senhor? A resposta na teoria é Deus. Isso é o que tinha que ser. Isso é o que muitas pessoas gostariam, que o Senhor Deus fosse o Senhor dela. Mas na prática não tem sido assim. Elas têm colocado a sua confiança em algo que não seja Deus. Tem colocado a sua confiança em alguém, em uma pessoa, em coisas, em uma propriedade, em um bem. Ali está a sua confiança, ali está o seu Senhor. Agora Deus deixa aqui bem claro: que Senhor é esse? Não é qualquer Senhor, porque o dinheiro pode se apresentar como seu Senhor também. O seu emprego se apresenta como seu Senhor também. Tudo aquilo que se te tirarem a sua vida acaba, é o seu Senhor. Tudo aquilo que você deposita toda a sua confiança, toda a sua força, aquilo passa a ser o seu Senhor. Não pode tocar. Se tocar, a minha vida acaba. Quantas vezes em funerais a gente ouve pessoas falando assim: oh, agora que você morreu, a minha vida acabou. Aquela pessoa que morreu é o que, gente? É o Senhor dela, é o Deus dela. Esse Deus pode ser a mulher, esse Deus pode ser o marido, esse Deus pode ser o filho, esse Deus pode ser o dinheiro, esse Deus pode ser uma propriedade, esse Deus pode ser uma fortuna, enfim. Por isso é que Deus deixa aqui bem claro: eu sou o Senhor Deus de Abraão. Olha a referência que ele dá: eu sou o Senhor Deus de Abraão. Ele podia falar: eu sou o Deus de Abraão. Não, ele coloca Senhor, porque todo Senhor tem que ser servido. Todo Senhor tem que ser servido. Ele já se apresenta dessa maneira para chamar a atenção de Jacó.
Seu pai Abraão me serviu, seu pai Abraão me seguiu, seu pai Isaque, ele fala, sou o Deus de Abraão e de Isaque. Eles me serviram, eles me seguiram, eles confiaram em mim. Confie você também. Faça de mim também o seu Senhor. Assim como eu fui com Abraão, também serei contigo. Todas as promessas que eu fiz a Abraão, eu vou cumpri-los na sua vida também. Diga graças a Deus. E se você vê, tudo aquilo que Deus falou para Abraão, Deus repete, prometendo para ele. E ainda vai mais longe. Tudo que eu prometi a Abraão teu pai, eu vou cumprir também na sua vida. Mas para isso, ele tinha que servi-lo, como Abraão o serviu. Peraí, mas ele já não era de Deus? Vamos continuar. Diz assim, no versículo 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E o que aconteceu? E temeu. Como é que é? Assim que ele acorda, ele disse: o Senhor está aqui, e eu não sabia. E temeu. É o primeiro passo. O temor é o primeiro passo para você andar com Deus. O temor é o primeiro passo para você servir a Deus. O temor é o primeiro passo para fazer de Deus o seu Senhor. Para fazer você ser servo de Deus e Ele sendo o seu Senhor. O primeiro passo, a primeira coisa que o ser humano precisa é de temor. Porque com temor que você vai andar nos seus caminhos. Por causa do temor, você não vai andar na mentira. Por causa do temor, você não vai roubar. Por causa do temor, você não vai adulterar, você não vai prostituir. Por causa do temor, você vai fazer o que é certo. O temor vai fazer você fazer o que é certo. O que é temor? Temor não é medo. Temor não é medo. Temor é uma grande consideração e respeito. Amém, pessoal? Temor é um grande respeito e uma grande consideração. É isso que é temor. Temor. Então, diz a Bíblia que ele temeu. Você vê, a primeira coisa que aconteceu com ele foi temer. Pronto. Esse temor nos aproxima. Esse temor nos faz andar no caminho dele. Esse temor faz com que ele ande com a gente. Deus jamais vai caminhar com alguém que não o teme. Quem não teme não o considera. Quem não teme é como se ele não existisse. O princípio dele ser Senhor e você ser servo está ali no temor. Você quer ver se a pessoa é de Deus ou não? Como é que você vai dar conta disso? Temor. O temor. Quando você vê uma pessoa, ela não é temente a Deus, ela não é de Deus. Ela pode até falar de Deus, mas ela não é. São muitos, falar é fácil. A questão é na prática. Olha para a vida dela. Ela teme a Deus, que é o primeiro passo. Porque se você temer a Deus, você não vai andar nos maus caminhos. Se você teme a Deus, você vai guardar a palavra dele. Se você teme a Deus, você vai viver de acordo com a vontade dele. É completamente diferente de quem teme, é completamente diferente de quem não teme. Quem não teme fala o que quer, faz o que quer, pensa o que quiser, mas quem teme não. Antes de fazer, ela primeiro pensa em Deus. Deus vai se agradar disso? Sabe quando o filho considera o pai? Isso aqui que eu vou fazer vai agradar o meu pai? Sabe quando o filho teme a mãe? Não, minha mãe vai ficar chateada com isso, por isso eu não vou fazer.
minha mãe não vai gostar nada disso, então eu não vou fazer isso. Olha o temor. Amém, pessoal? Olha o temor, olha o temor. Não, minha mãe não vai gostar nada disso. Não, eu não vou fazer. Às vezes os colegas chamam, vamos lá, vamos fazer isso. Não. Aí ela até se sente tentado, mas aí pensa, não, minha mãe se souber não vai gostar disso, não, então não vou fazer. Olha a nossa relação com Deus, é isso aí. É isso aí, não, Deus não vai gostar disso. Está entendendo? O temor é a base. O temor é a base. É por isso que Provérbio fala que o temor é o princípio da sabedoria. Porque ele é a base de como andar com Deus. É o temor que me faz fazer o que é certo. É o temor que me leva a ter o caráter de Deus. Amém, pessoal? O temor me faz andar na justiça. É o temor. Então, qual foi a primeira reação dele? Diz a Bíblia, e temeu. Então disse, quão grande, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Diga graças a Deus. A casa de Deus é a porta dos céus. Olha o que você está ouvindo aqui. Você ouve lá fora? Não. Você ouve aonde? Aqui. Aqui é a porta do céu. Se você colocar em prática o que você ouve aqui, você entra no reino dos céus. Você está na porta. Amém, pessoal? Você está na porta. Aqui é a porta dos céus. O próprio Jacó falou, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Está entendendo? Aqui é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Agora veja, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus, presta atenção nesse voto, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. Espera aí. Então Deus não era Deus dele? Não. Não era. Deus não era Senhor dele? Não, não era. Aí eu pergunto, onde será que Jacó estava quando o seu pai fazia rituais para Deus? Quando seu pai fazia coisas para Deus? Porque o pai dele servia a Deus. O pai dele andava com Deus. Ele aqui fala, né? O Senhor será o meu Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Peraí. Onde é que ele tirou essa ideia de devolver o dízimo? Onde é que ele tirou essa ideia de dar dízimo? Tirou da onde? Veio do nada? Não. É porque ele via o seu pai fazendo isso. Com certeza o pai chamava os filhos. Todas as vezes que o pai fosse fazer alguma coisa, ele chamava os filhos. Os filhos presenciavam. Mas Jacó nunca teve compromisso com Deus. Jacó ia para, é como nos dias de hoje, é aquela pessoa que vem para a igreja, acompanha o pai, acompanha a mãe na igreja, mas ela não assume esse Deus. Sabe aquela pessoa que frequenta
por religião, por religiosidade apenas. Quantas pessoas estão na igreja, frequentando a igreja, por religiosidade, por uma questão de religiosidade? Toda a família está indo para a igreja, então eu vou junto, é uma questão social. A minha família toda frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. A minha família toda frequenta a Assembleia. A minha família toda frequenta a Batista. A minha família toda é católica. Então, catolicamente falando, batistamente falando, universalmente falando, e ela vai, está lá. Mas será que ela tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com Deus? Você já se comprometeu com Ele? Porque Jacó acompanhava seu pai, mas ele ainda não era comprometido. Tanto é que fala aqui: o Senhor será o meu Deus. Pô, durante esse tempo todo, Deus nunca foi seu Deus? Eu não tenho certeza, ele devia ter aí os seus 25 anos. Até chegar aos 25 anos, pô, a fé do pai dele era fervorosa, era uma fé presente. Eles presenciaram várias vezes esse Deus se manifestando na vida do pai, viram esse Deus engrandecendo o pai, mas ele não se comprometia. Era Deus do pai e nunca Deus dele. Eu quero chamar a atenção de você, filho, que veio aqui acompanhar a sua mãe. Você que está aqui na igreja só porque a família está vindo. Você precisa de Deus. Você precisa dele, você tem que se comprometer, você tem que conhecê-lo. Você tem que falar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero apenas ir por ir, eu não quero apenas te seguir, te servir pelo meu pai, pela minha mãe. Eu tenho que te conhecer, eu preciso te conhecer, eu preciso ter uma experiência contigo, eu preciso ter a tua presença comigo. Não vá pelo caminho da religião, que isso não salva. Esse é o motivo pelo qual está cheio de pessoas dentro da igreja, mas em depressão, carregando um vazio, porque vivem uma tradição religiosa, mas elas não marcaram o passo de querer conhecer esse Deus, de querer ter compromisso com esse Deus. O Senhor tem compromisso com meu pai, com a minha mãe, mas e eu? Eu ainda não te conheço. Eu quero a tua presença também, eu quero o teu Espírito também. Não, eu não quero só conhecer o Senhor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pela minha avó. Não, eu também quero. Deixa-me te conhecer. Você está me entendendo? Quem está entendendo? Você está entendendo o que o bispo está tentando falar para você? Isso aqui é muito profundo. Poxa, Jacó, gente, Jacó, neto de Abraão, com mais ou menos 25 anos. Deus não era Deus dele. Você está entendendo? O filho da promessa. Filho da promessa. Deus não era Deus dele. É por isso que quando Deus se apresenta, fala: eu, o Senhor. Não adianta procurar outros senhores, não adianta querer bater outras portas. Senhor, aqui sou eu. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da paz, eu sou o Senhor da vitória, eu sou o Senhor das guerras, eu sou o Senhor de sucesso. O que você quiser, você quer ser salvo? Eu sou o Senhor, Senhor da cura, Senhor dos livramentos, da libertação, Senhor da alegria, Senhor da paz, Senhor da salvação. Eu sou o Senhor. Ele deixa bem claro: o, não é um dos, não. Eu sou o único, o Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Que Senhor é esse? O Deus de Abraão teu pai e de Isaque.
Então, deixe esse Senhor se revelar para você. Tenha experiência com Ele. Abra o seu coração e se volte para Ele. Senhor, eu quero te conhecer. Seja Senhor também da minha vida. Se revele também para mim. Eu não quero ter intermediários, não. Eu quero ter experiência pessoal contigo. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Fique de pé.